a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. A declaração do Lula contra Israel pode trazer maldições para o Brasil? Bom, é o assunto do vídeo de hoje. E antes de começar, eu quero já dizer algo. Se por acaso você não acredita que Israel é o povo de Deus, o povo escolhido da Bíblia, se você acredita na teologia da substituição, o que é isso? Que Deus teria trocado Israel pela igreja. Então, assim, eu lamento te informar, mas esse vídeo não é para você. A não ser que você queira ouvir, ter maturidade para entender aquilo que eu vou falar, mesmo que isso seja contra o teu pensamento. Porque segundo a palavra de Deus, é impossível ele ter substituído Israel pela igreja. A igreja nasceu em Israel. Quando Jesus sobe aos céus, ele se assenta ao lado do Pai. Ele não mandou trocar religião alguma. Pelo contrário, ele instruiu a todos os seus discípulos que eram do judaísmo a praticar a Torá, e com isso foi feita a primeira sinagoga dos discípulos de Jesus, Yeshua, como é o seu verdadeiro nome em hebraico. Essa é a igreja de judeus, inclusive. E aí você vê em Atos dos Apóstolos que depois de muito tempo, quando a primeira família de não-judeus, né, o Cornélio e a sua família, quando eles são cheios do Espírito Santo, causa até um reboliço. Deus teve que, inclusive, dar uma visão para o apóstolo Pedro para ele entender que os gentios também poderiam receber o Espírito Santo. Com o passar do tempo, os gentios, os não-judeus, que se achegavam a Yeshua, Jesus, acabaram se tornando a maioria. E aí, né, entre o terceiro e o quarto século, houve a separação completa. E aí, infelizmente, a maioria da igreja cristã, então, ignora esse lado e acaba entendendo assim, né? Mas como eu estou dizendo, Deus ele não substituiu. Israel continua sendo o seu povo e nós, os não-judeus, os gentios, nós podemos adentrar ao povo de Deus, podemos fazer parte por causa de Jesus, por causa do Filho de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então, se você concorda com esse pensamento, vamos lá para o vídeo. Se caso não concorda, mas respeitar, não tem problema, pode assistir também. Então, assim, eu não programei como que eu ia fazer esse vídeo, desde a semana passada que eu iria já fazê-lo, mas eu fiquei enfermo, com dor de garganta, não dava. Eu não sei se ele vai ser um vídeo curto ou longo, eu vou conversar aqui um pouco, não dá para falar tudo, não vou colocar nenhum versículo, mas tudo começou com Abraão. Deus fez uma grande promessa de que Abraão seria uma nação. O nome dele já quer dizer o seguinte, né? Pai exaltado, né? Avram era o primeiro nome, Abrão, e aí Deus coloca uma letrinha a mais na língua portuguesa, seria um outro A, Abraão, né? Mas em hebraico, Avraham. E ali deu uma, de pai exaltado, passou a ser pai das nações, pai de uma grande multidão. Essa era a promessa. Ele não tinha um filho a quem ele pudesse passar a sua genealogia. Mas aí veio, eu não vou contar a história que você sabe também, veio Ismael, né, por uma ansiedade da Sara, mas por fim nasce Isaac. E Isaac é o filho da promessa. Olha, depois que Abraão se foi, Deus esteve com Isaac também. E Deus falava a mesma coisa que ele falou para Abraão. Olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Deus, aquilo que ele fala, pode voltar atrás? Não, a palavra dele permanece para sempre. Isso continua valendo.
E depois de Isaac veio Jacó. E da mesma forma, a mesma mensagem. Em ti serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. E além dessa palavra, benditos que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoaram. Olha, lá para 2019, se não me falha a memória, eu fiz um vídeo que se chama O Brasil está na Bíblia. Você assistiu? Muitos dos inscritos do canal estão aqui por causa desse vídeo. Foi um dos mais visualizados deste canal, passou de 300 mil visualizações. Eu confesso que era um assunto que eu não gostaria de trazer para a internet, porque causa muita dor de cabeça. Em 2019 o YouTube estava no auge, então ele explodiu, bombou esse vídeo por aí. E eu só fiz porque Deus falou comigo, que era para eu fazer, para eu iniciar esse assunto. Tem a segunda parte que até hoje eu não fiz, eu tenho até material para fazer isso, mas ainda não tive vontade e Deus não falou comigo. Mas o primeiro, sim. E uma coisa interessante, eu explico como que o Brasil está na Bíblia. Eu conto a história dos fenícios, como eles chegaram a essa nação. Mas ele foi visitado antes? É claro que sim. Da onde você acha que vieram os índios? Aquela história, oficialmente é o Pedro Álvares Cabral que chegou aqui, né? Já porque lá na Europa fizeram um tratado, uma divisão, e ele veio para tomar posse aqui para Portugal. Mas antes disso, essa nação já foi visitada e foi visitada sim por Hirão, o rei não só de Tiro, mas de todos os fenícios, que fez uma aliança com o Salomão e inclusive exportou a madeira brasileira para o templo. Um orgulho. Muitas pessoas foram para outro lado, já começaram a falar que aqui é a terra prometida a Abraão. Eu fiz outros vídeos dizendo que não. Tá? A terra prometida é lá em Israel, lá no Oriente Próximo ou Oriente Médio, como muita gente fala, é lá. Mas o Brasil ele é importante, ele é um local bíblico também. E assim, naquele vídeo eu deixei claro algumas coisas que, se no passado houve uma aliança e por causa disso essa terra foi abençoada, no tempo que nós estávamos vivendo também essa aliança estava crescendo, que foi logo quando o Bolsonaro ele assumiu o país, e daí ele, antes inclusive da sua posse, ele convidou Netanyahu para vir aqui assistir a sua posse. Nunca houve um premier de Israel que pisou nas nossas terras. Então, até hoje, esse vídeo, claro que hoje não é mais assim como foi em 2019, mas até hoje muita gente está chegando no canal por causa dele. E eu vejo direto, constantes comentários, né? Ah, e o vídeo estava maravilhoso, até que você falou do Bolsonaro. Parei por aqui. Sim, o meu canal ele não é de política, né? Mas muitas vezes eu falo que política também está na Bíblia, não tem como, e hoje eu tenho que citar esses nomes. Veja só, Marcos, você é um bolsonarista? Eu não sei te dizer, porque para ser bolsonarista, eu não sei o que precisa tanto, sabe? Mas eu gosto muito, até o momento, tudo que eu vi, eu gosto do Bolsonaro. Ele fez um bom governo, ele prosperou, segurou a nação na época da pandemia, né? Ele conseguiu com o agronegócio ali estabilizar tudo. Então, por isso, parabéns para ele, o que ele fez, né? Com o Nordeste, a transposição do Rio, São Francisco e as rodovias, e tirou aquele negócio lá das balsas, né? Aquela máfia que estava, digamos assim, eu não sei se eu usei uma expressão muito forte, né? Mas é o que muitos caminhoneiros reclamavam. Então, por aí ele fez grandes coisas. Ah, mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas ele é desbocado, né? Olha, muitos brasileiros são assim também. Mas tudo bem, ele pode ter os defeitos. Só que uma coisa é que
O Bolsonaro ele fez que ninguém havia feito até hoje. Essa aliança com Israel. Trazer o Netanyahu para cá foi importantíssimo. Quando teve aquela tragédia lá, será que era de Brumadinho? Acho que é isso. E aí ele trouxe o pessoal de Israel que veio ajudar também, trouxe equipamentos daquele que pega a umidade do ar e transforma em água, isso para o deserto. E eles queriam fazer aquele outro também que tira o sal da água do mar e aí a água fica doce. Então, tudo isso, essa aliança com Israel traz o quê? Bênçãos para o Brasil. E a nossa. Bom, eu vou falar já já do nosso dever, mas eu quero deixar claro o que é isso. Talvez você está ouvindo aqui, eu odeio o Bolsonaro, eu não gosto dele. Mas ele fez o que ninguém fez. E aí alguém também que assiste muitos outros canais aí, né? Pode falar assim, mas o Netanyahu está trabalhando para o anticristo. Prova isso, que o Netanyahu trabalha para o anticristo. O anticristo é contra Israel. O nome anticristo quer dizer contra Cristo. Se é contra Cristo, é contra a Torá, contra os mandamentos. O anticristo não é o que muita gente pensa, que ele vai trazer paz no mundo e todo mundo vai seguir ele por causa disso. Não, ele desde o princípio vai ser um imperador, ele vai conquistar Israel por meio da guerra. Ele vai destruir 3 nações formando uma só. E aí ele vai invadir contra Israel e vai ter apoio de 10 nações. É o que a Bíblia fala. Mas e o acordo de paz? Ele vai fazer acordo com essas 10 nações, com o povo dele. E tudo está incluído numa religião. Mas não é assunto aqui para esse vídeo, que você pode pesquisar aqui mesmo nesse canal, playlist Anticristo, você vai descobrir. Então o Netanyahu está trabalhando para Israel, como muitos presidentes. Agora, existe uma nova ordem mundial? Existe um governo oculto? Existem homens? Sim, esse daí é a tal Babilônia da Bíblia. É um sistema. Mas ela não vai trabalhar para o anticristo. Você vai ler no Apocalipse que o anticristo e as 10 nações destroem a Babilônia, que é uma cidade, que é um sistema mundial. Ok? Então, dito tudo isso, aí vem, né, o Lula, que a gente não sabe como que ele ganhou, se foi honestamente ou não. Não sei se vai dar pau para mim aqui na plataforma por falar isso, mas eu estou falando abertamente. A gente não sabe o que aconteceu, mas enfim, ele é o presidente do Brasil, ele foi nomeado e tal. E aí ele dá essa declaração, né, que eu não vou nem repetir aqui, que você já sabe também, né, comparando o que está acontecendo agora com o Holocausto e tudo mais. Vocês lembram que quando teve esse conflito, está tendo ainda Israel e o Hamas, eu fiz um vídeo falando que a princípio o pessoal, inclusive o Lula, ia falar bem de Israel, mas depois vinha com o papo, não, mas precisa criar de fato um Estado palestino e tal. E agora, né, ele deu declarações fortíssimas, o Hamas apoiou, que é um grupo terrorista, apoiou o Lula e tal. Então nós estamos numa situação difícil, sim, mas tem saídas. Então o que a gente pode fazer? Domingo agora, não lembro se foi 25 ou 26, teve a manifestação lá na Paulista, em São Paulo. Parabéns para os envolvidos, parabéns pelos organizadores. Eu não fui porque tinha culto pela manhã, culto à noite, não tinha como estar lá. Mas assim, aquilo foi mostrado para o mundo, foi dito para o mundo e principalmente para Israel, que nos agradeceu. E foi mostrado o seguinte, que a declaração desse presidente, ela não é a nossa declaração, ele não nos representa. E ali foi feito orações. Então, como que a gente quebra maldições? Com oração. Sempre, sempre. A solução para nós não está num presidente, está em Deus. Mas a gente tem que entender também que Deus usa homens.
Por exemplo, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O que ele fez com a nação de Israel? Prosperou a tal ponto de Israel, nos tempos dele, claro, tá na Bíblia, chegou a virar um império, onde Damasco, por exemplo, pagava para ele tributo. E Salomão ampliou ainda esse império. Então, se tivermos um bom governo, como diz lá em Provérbios, né, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso está em Provérbios. Então, se nós tivermos pessoas ali capazes, capacitadas para governar e que declara Deus em primeiro lugar, nós seremos abençoados. Estávamos assim. É isso que eu estou dizendo, mas agora não. Então agora essas palavras trazem maldição e só tem uma forma da gente quebrar, a gente não aceitar mesmo. Parabéns para todo mundo que tem Facebook e postou Facebook, Instagram, postou ali a sua foto dizendo que você apoia Israel, colocando esses versículos também que fala benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Tudo isso é importante e no mundo espiritual sempre você e Deus. Isso na igreja, mas fora da igreja, em qualquer lugar. Você sempre deve orar e falar: Senhor, quebra essas palavras desse desgoverno, porque nós, como tua igreja, nós apoiamos Israel. Israel é o teu povo escolhido. O Senhor teve planos no passado, tem planos no presente e terá no futuro para esse povo. Então, assim, o nosso dever é continuar abençoando. Sempre. O máximo que o Lula tem é a autoridade, e isso ela tem um peso muito grande, a autoridade de representar o Brasil diante dos povos. Mas não é autoridade espiritual. Ele pode trazer maldições, mas nós podemos quebrar essas maldições em nome de Jesus. B'Shem Yeshua HaMashiach, né? Nós podemos quebrar isso na autoridade que o Senhor nos deu. Então é isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo, porque eu devo continuar esse assunto trazendo esses versículos que eu falei e observando, né? Aí vão tentar o impeachment, vamos ver o que vai dar, vamos observar, eu vou falando esse assunto e outros temas também. Você que está aqui no canal pela primeira vez, me ajude a pregar a palavra de Deus. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. Você pode me ajudar se inscrevendo no canal gratuitamente. E olha, todo mundo, gente, deixa o like ou até o dislike, mas avalia esse vídeo aqui e também deixe o seu comentário, a sua opinião, que eu quero saber. Sim, respondendo a pergunta do vídeo, ele pode trazer maldições para o Brasil, sim, mas nós podemos quebrar todas elas, mostrando que a gente não se conforma com as palavras dele. A Bíblia diz isso: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Então a gente pode quebrar essa maldição em nome de Jesus e renovar o mundo com a nossa mente, a mente de Cristo, a mente da palavra de Deus. É isso aí, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus.